Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Professor Alexandre aqui mais uma vez nas suas tardes. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem em casa, né, nesse momento crítico que estamos passando. Mas eu creio que logo estaremos de volta na nossa sala, na nossa quadra, né, aproveitando nossas aulas de educação física na nossa quadra, se divertindo, correndo um pouquinho e aprendendo muito, né? Esperamos que logo estaremos juntos todos novamente na nossa sala de aula aí. Ok, galerinha? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos começar? Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula passada lá. Então, a gente fizemos uma introdução ao xadrez, né? Falamos de onde ele veio, como eram os primeiros registros, né? Falamos da história em específica ali, como começou, de qual jogo que ele veio, qual que foi o pai do xadrez ali, né? O jogo que teve início. Lembra que a gente falou? Vimos até uns tabuleiros bem antigos, né? Que foi o chaturanga lá, vimos algumas peças feitas à mão. Então, foi uma aula bem produtiva, foi algo assim que a gente, com certeza, ficou na nossa memória, né? Vimos uma lenda, né? Eu falei para vocês que tinha duas, mas a gente só viu uma aqui, que foi a lenda de Cissa lá, que o sábio inventou o tabuleiro e ganhou ali vários e vários grãos de trigo, né? Que o rei não conseguia nem pagar. Então, essa foi a lenda que a gente viu, que estudou um pouquinho ela, foi assim para vocês entenderem que o jogo ele é tão popular que até uma lenda por trás do jogo existe, né? Não é só a história verdadeira, mas atrás do jogo ainda tem uma lenda, né? De tão popular que esse jogo é. Vimos umas curiosidades, né? Milhares de jogadores no mundo, vimos como que ele evoluiu, vimos a federação dele, né? Vimos várias coisas assim que a gente joga, a gente pratica em sala de aula, na escola ou em casa, mas a gente não tem essa ideia dessas curiosidades, essas coisas assim absurdas, né? O computador lá que o húngaro inventou para jogar, para conseguir ter um desafiante, né? Então ele já fez um computador lá naqueles anos antigos lá, nem existia o computador convencional de hoje em dia, ele já tinha inventado uma máquina para jogar xadrez. Então, coisas assim que só a gente buscando, estudando, pesquisando, a gente ia saber, né? A gente não ia saber no dia a dia só jogando. E vimos alguns benefícios, né? Passei uma lista para vocês, lá que a gente fez até um círculo lá com as listas dos benefícios. Vocês fizeram uma atividade sobre os benefícios. Então, eu creio assim que os benefícios ficou bem gravado na cabeça de vocês. É algo importante que vocês precisam saber, né? E não tem como você não ter os benefícios, o que a gente viu ou o que vocês fizeram aí, quando a gente joga o xadrez. Então, a gente vai ter uma coordenação motora, vai trabalhar, né, inteligência, vai trabalhar o raciocínio rápido, a atenção. Então, isso vai ser coisa assim que nós vamos levar em cada partida de xadrez e para o resto da vida nos jogos aí. Ok, turminha? Então, vamos falar hoje sobre o quê, né? Hoje vamos falar sobre o tabuleiro e as peças do xadrez, né? Repara que o tabuleiro que temos aqui na imagem é algo assim bem antigo, bem rústico, né? Que retratava o jogo da época lá, né? O reino, né? Um reino de um lado, outro reino do outro, a batalha, a guerra. Então, é algo assim bem, né, que você olha assim, é bem presença assim, né? Que marca bastante uma imagem dessa assim, nas nossas vidas para quem gosta de jogar xadrez, né? E para quem não gosta também, com certeza quando vê uma partida ou vê um filme, vê um comercial, vai lembrar de um tabuleiro assim, vai lembrar de uma guerra, vai lembrar de uma partida bacana assim. Ok? Então vamos lá. Ó. O tabuleiro, né? Temos o desenho do tabuleiro lá, então vai olhando aqui o que eu vou falando e vai comparando no tabuleiro para você ter bastante noção. Quem já sabe, já fica mais fácil, já sabe como que funciona, como que deve ser montado, quantas casas ele tem. Mas para quem ainda não sabe, nunca viu ou não gosta do xadrez, eu tenho certeza que se você acompanhar, no final da aula você vai estar entendendo praticamente tudo. E no final do conteúdo você vai estar jogando o xadrez com certeza, não vai ter erro, né? Então, ó, ele é formado por 64 casas, 8 por 8, então 8 de coluna e 8 de fileira, né? De cores alternadas, geralmente divididas em 32 brancas e 32 pretas. Geralmente por quê? Porque o tabuleiro do xadrez, ele, na regra, né, o oficial, ele é assim. Mas a gente pode fazer alguns jogos educativos. Ah, vamos fazer, sei lá, um caça-rato ou um gato, né, alguns joguinhos diferentes que você usa menos casas. Então,
Você pode usar Minas Casas para algumas práticas, mas não o xadrez propriamente dito. Se for o xadrez na regra, né, oficialmente, ou até um jogo que você vá disputar com um colega ou brincar com um colega, o xadrez tem que ter as 64 casas aí, senão não vai dar certo. Vai sobrar peça, não vai ter onde colocar as pecinhas lá. Tá? E uma regra muito importante, ó, o tabuleiro é colocado de modo que cada jogador fique com a sua primeira casa branca à direita. Então, assim, de frente, você olhando, no lado direito, na parte de baixo, a casinha tem que ser a branca. Se você alternar, se você virar o tabuleiro, ele fica preta. Está errado por quê? Porque a posição do rei e da rainha vai ficar diferente. Então, a gente tem que cuidar para sempre, eu olhando de frente o tabuleiro. Então, se o jogador está aqui embaixo, o lado direito lá tem que ficar a casinha branca. Se o jogador está em cima, o lado direito, a casinha tem que ser a branquinha. Não pode ser a preta. Se for a preta, está errado. Nas aulas anteriores, eu falei lá da dama. Lembra do jogo de damas que a gente falou? Desenhe o tabuleiro aí, se você quiser, né? Faça um desenho legal. Depois, se você quiser melhorar esse desenho, você podia fazer. A gente falou que ia usar o mesmo tabuleiro. Então, lembra que eu falei lá? Na dama, a gente vai estar usando o mesmo tabuleiro. Então, se você comparar, os tabuleiros são iguais. Só tem que cuidar com essa especificação. Lado direito, a casinha branca. Ok? Isso não pode esquecer, né? Vamos ver como é que o tabuleiro se divide aqui, ó. Então, ele se divide em coluna, fila e diagonais, né? Então, são 8 fileiras, 8 colunas e 26 diagonais. 26 diagonais, por que tanto assim, ó? Eu vou contar para vocês entenderem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, ó, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diagonais, ó, diagonais. Daí, do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 com 6, 13. Então, 13 brancas e 13 pretas que vão dar as 26 diagonais. Então, às vezes, você vai contar por diagonais, viu o que deu a mais, viu o que deu a menos, está errado também. Se você for fabricar um tabuleiro ou for montar, né, então tem que cuidar com os números certinhos ali, colunas, fileiras, diagonais. Também pode pôr as letrinhas e os números para você não se perder. Então, você consegue ficar mais fácil da movimentação das peças, ou se você for escrever uma anotação, fica muito mais simples e fácil para você. Então, ó, a coluna é uma sequência de 8 casas verticais, né, alternadas, brancas e pretas. A gente fala brancas e pretas porque ele é um mais padrão, mas a gente tem nos colégios aquele tabuleiro grandão assim que a gente usa nas aulas de educação física, que ele é um tabuleiro branco e verde. Então não tem problema, pode ser um branco e marrom, um branco e azul, a cor não importa, ele tem que ser diferenciado, né? A gente usa branco e pretas porque ele fica mais padronizado e fica mais fácil de você entender. Então ela sempre vai ser alternado, uma branca, uma preta, uma branca, uma preta. Então esses são as colunas, né? Colunas, 8 colunas lá. As fileiras, né? Mesma coisa, sequência de 8 casas horizontais agora, né? Brancas e pretas. Então, ela é de ladinho, né? Você olhando de frente fica de ladinho. Branca, preta, da mesma forma que a coluna lá, só que deitada. E as diagonal que a gente já até contou lá, né? Então, sequências de casa da mesma cor, disposta no mesmo sentido, variando de 2 a 8 casas, né? Que a gente contou lá, né? Pode ter duas, por exemplo, aqui, ó, 2 casinhas, e no meio ele vai ter 8, que é a maior diagonal, né? Então, vai de 2, tem de 3, de 4, de 5, até 8 lá. Então, isso tem que ficar gravado na tua cabeça. Coluna, fileira e diagonal. Por que você precisa entender isso, né? Essas coisinhas? Por conta do movimento das peças. Então, algumas peças vão mexer na diagonal, algumas peças vão mexer para frente, para o lado, então, né? Então, umas para frente e para trás, então você precisa saber, a torre movimenta na fileira e coluna, então você tem que saber qual que é a diferença para você entender os movimentos, senão você vai ficar bem perdido aí, vai ficar mais difícil da aprendizagem. As casas e os seus nomes, né? A gente vê lá o GIF da movimentação da casinha ali, ó. Cada casinha vai ter seu nome, então você precisa saber isso. Claro, isso já é um pouquinho mais avançado, eu vou usar lá num campeonato, numa anotação, mas eu preciso saber porque tem
casas que algumas peças não tem como ir ou não vão conseguir. Então, se você gravou ali o movimento inicial e fez o movimento errado, ou o teu adversário vai entender, não, esse movimento está errado. Né? Você movimentou para casa tal que não poderia. Então, é bacana, é legal você entender a questão dos enderecinhos ali, para uma possível jogada assim, um pouquinho mais aprimorada, assim, né? Uma jogada com alguém mais experiente para você conseguir ter bem marcadinho ali os endereços. Né? Então, todas as casas do tabuleiro possuem uma denominação específica, que é dado pelo encontro de uma fileira com uma coluna. Então, é sempre um encontro. Ó. Coluna, fileira, sempre um encontro. Ó, veja no GIF lá, ó, sempre um encontro ele vai ter um endereço, né? Um nome. As colunas recebem letras de A até H. Então, as colunas, A até H. Então, colunas, né? A até H, todas A até H. As fileiras são numeradas de 1 a 8. Então, 1 a 8, né? De baixo para cima lá. Ó. É essa a ordem tem que ser. Exemplo, o encontro da coluna A com a fileira 1 vai dar origem à casa 1. Então, o que ele quis dizer aqui? Ó? Essa casinha, onde está posicionada a minha torre? Então, é a casinha A1. Onde está um peão, né, que ele vai estar nessa casinha aqui? Ó. Vamos ver que o GIF vai voltar aqui. Ó. Ele vai voltar na casinha B2. Olha lá. Ó. Então, cada um tem o seu endereço específico. A gente tem que cuidar. Às vezes, você posicionou lá, posicionei o peão na casa C3, né, ou C2. Está errado. Então, você tem que entender os endereços para não cometer esses pequenos erros. Aqui, né, as casas e seus nomes, todas. Então, eu quero assim que, enquanto eu vou falar, você olhe bem nesses endereços, né, nas letras e números, para você fazer uma atividade que daqui a pouco a gente vai estar colocando para vocês aí. Ó. Então, veja lá, ó, A1, B1, C1, então não tem erro. É o que a gente falou lá, né? As letras e os números. B1, B2, B3, então, cada linha, cada fileira, cada coluna vai ter o seu endereço específico. Né? Então, não tem como você errar. Ó. Tudo A, tudo B, de 1 a 8, tudo C. Então, depois que você acostuma a entender esses endereços, fica bem mais simples de você fazer uma jogada, ou se você vê uma anotação, você vai entender qual jogada foi feita. Isso é bem bacana. Como a gente falou agora há pouco, vamos fazer a primeira atividade aqui. Ó. No caderno, né? Então, você vai fazer o tabuleiro aí, ou você vai simplesmente olhar o tabuleiro e escrever o endereço, como ficar mais fácil para você. Identifique no tabuleiro a denominação das casas assinalada com um X. Então, não pensa qual peça que está nesse X. Pensa que é qualquer peça, um peão, isso não vai fazer diferença. Eu só quero que você saiba qual que é essa casa, essa e essa. Então, pensa um pouquinho, veja qual linha que está, veja na qual fileira que está, veja na qual coluna, veja a junção de uma com a outra lá. Escreva, anote no seu caderno e daqui a pouco eu volto para vocês com a atividade resolvida para ver se vocês fizeram a mesma coisa que nos slides aqui, ok? A gente já retorna com vocês.
Pessoal, o que vocês anotaram então no seu caderno? Vamos, né, comparar daqui a pouquinho ali. Ó. Compare as denominações das casas do tabuleiro com o endereço de sua casa. Então, assim, como assim da minha casa? Pensa lá, ó, a minha casa, por exemplo, vamos pôr o nome, é Rua dos Palmares, número 28. Entenda o endereço da sua casa, ele sempre vem o nome antes do número. Então vai ser a mesma coisa no xadrez. Você vai pôr a letra primeiro, depois o número, não pode inverter. A nossa casa não vai ser lá, casa número 35, Rua dos Palmares. Não existe. Então vai ser da mesma forma que a gente vê o endereço da nossa casa, vai ser o endereço do tabuleiro. Né? Primeiro escreve-se o nome da rua, e em seguida o número da casa. Para o xadrez é a mesma regra, letra por primeiro e em seguida o número. A atividade que a gente fez, ó. Então, aqui estão as respostas, eu quero que você compare lá, se você fez corretamente, ou se você se bateu um pouquinho, se você não conseguiu fazer, não tem problema. Aqui estão as respostas, a gente vai entender. Ó. Então, primeiro, A3, né? Qual que é a casa que está no A3? Então, a gente vai ver coluna e fileira. Então, A da coluna, ok? E o 3 da fileira. Então, a primeira, A3. A segunda, B7. Qual que é a peça que está no B7? Vamos pensar lá, B, coluna B. Então, coluna B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, B7, fileira 7. E5, qual que é a pecinha que está no E5? Poderia ser um peão, poderia ser uma torre, um cavalo, qualquer peça que poderia estar ali do tabuleiro. E5, então, letra E, número 5, então E5. F8, qual peça está no F8? F8, coluna 8, né? Então F8, mais um endereço. E o G1, que seria a última, né? Pode ser qualquer peça também. Aqui já é um pouquinho diferente essa peça, porque o peão ele não vai chegar nessa fileira aqui. O peão que você está jogando, o do adversário pode chegar, mas o seu peão não vai chegar. A gente vai entender isso na sequência dos jogos. Então, de início, o peão não tem como estar nessa fileira aqui. Então, você não vai... Se for um peão, no início do jogo, vai entender que está errado. Então, aqui poderia ser um rei, uma torre, né, um cavalo, qualquer peça, menos o peão. Então, G1, que seria o último endereço. Então, ele é bem fácil, assim, mas o que é perigoso? O perigoso é você se confundir. Me confundi naquela jogada, estou olhando ao contrário, então tem que cuidar para você não errar nesses passos assim. Quanto menos peça no tabuleiro, vai ficando mais fácil a anotação. Mas quando está cheio o tabuleiro, quando está um monte de peça, aí fica um pouquinho complicado, né? Porque daí você tem que entender qual peça que você está falando, às vezes tem peças iguais ali, vários peões, e daí você vai pensar, nossa, e agora, qual casa que esse peão está? Então, tem que cuidar, quando mais peças, mais fácil de se perder. Quando tem pouquinhas peças assim, quando tem menos peças no tabuleiro, fica mais fácil. O primeiro quiz do dia, né? Quantas casas possui o tabuleiro de xadrez? Acho que isso a gente falou, né? Vocês viram, e você tem até um desenho lá atrás, lá do tabuleiro de dama, qualquer coisa pode contar lá, né? Alternativa A, 64 casas? Será? Alternativa B, 74 casas? 74. Alternativa C, 80 casas? Pode ser também, né? Tem que pensar um pouquinho. E alternativa D, 48 casas? Pensa um pouquinho. Se for o caso, conta um tabuleiro. Às vezes você tem um tabuleiro em casa aí, conta, ou se você prestou atenção, você já vai saber. Leva um tempinho aí, não tem problema de você ficar pensando aí no tabuleiro e a gente já volta com a resposta correta.
que vocês colocaram na resposta então aí, turminha? Vamos ver lá qual que é a resposta? Alternativa A, 64 casas. Não tem erro, lembra que a gente falou lá que são 8 por 8? Se você pensar, são 8 fileiras, né? 8, 8, 8, 8, 8. 8 colunas, 8, 8, 8. Se você fizer 8 vezes 8, dá 64. Ou se você contar uma por uma, vai dar o mesmo resultado, 64 casas. Então, isso precisa ficar fixado na sua cabeça. 64 casas. Se eu fizer um tabuleiro com 65, ou fizer um tabuleiro lá, sei lá, com 74, 80 casas, vai estar errado. Tem que cuidar para não, se for no caso de um desenho, uma atividade com desenho, você fizer ele errado, depois você não tem onde pôr as pecinhas no tabuleiro. Então, 64 casas é o padrão. Vamos conhecer um pouquinho as peças, né? Então, essas são as peças mais comuns que a gente tem hoje no tabuleiro, e essas são as mais antigas. Então, só para vocês compararem as duas figuras, né? Para você ver lá, a torre, tem até os tijolinhos lá, tem até os desenhos de tijolo, que era a torre realmente da época, né? Da época medieval. O cavalo, né? Tinha o cavalo, tinha o cavaleiro em cima ali. Então, eram coisas assim que representavam bem a época, bem aquele tempo antigo, né? Dos reinos, dos antigos, assim, que eles representavam para praticar o jogo. Então, o jogo de xadrez possui no total 32 peças, sendo 16 claras e 16 peças escuras. Então, isso é uma regra também. Então, eu vou ficar com 16 e meu parceiro 16. Posso misturar as peças? Não posso misturar as peças. Tem que ser, ou eu fico com as claras, né, as brancas, ou eu fico com as escuras, que são as pretas. Então, isso já tem que ser, antes do jogo, já tem que ser pré-estabelecido quem vai ficar com qual tipo de peças ali. Regra: as peças claras sempre iniciam o jogo, né, realizando o primeiro lance. Então, as brancas é regra, você sempre vai iniciar com as brancas. Então, eu não posso, hoje vamos mudar e vamos começar com as pretas. Não pode, você precisa iniciar com as brancas, né? E é através de um sorteio que os jogadores definem as cores das peças. Então, você pode começar, ou vamos tirar um par ou ímpar, ou um jogo de dado. Então, não importa o tipo que você vai decidir com qual peça você vai começar. O importante é que quem começa com as brancas inicia o primeiro lance, né? Daí a continuidade de um de cada vez. Mas os brancos, as peças brancas sempre começam, sempre. Isso é uma regra. Vamos conhecer um pouquinho as peças agora? Então a gente vai conhecer peça por peça para vocês gravarem bem os movimentos e a forma dela, né? Como ela é feita ali, então, para vocês entenderem e não se confundirem nas peças mais para frente. Né? O peão, normalmente era o menorzinho do jogo, né? Então nós vamos ver para frente lá como ele se movimenta, mas é só para você ver qual que é o peão. Ó. Então o peão lá tem a cabecinha lá em cima, o corpinho fino, né? E ele fica na frente de todas as peças mais poderosas, né? A gente fala que ele é o soldado, né? É o cara que vai para a batalha, que vai para a briga ali no jogo de tabuleiro, é o peão. Então, ele não tem medo de defender o rei e a rainha dele e vai para a luta. Então, esse é o peão. A torre fica nos cantinhos, né? Bem conforme era um castelo, né? Que nos cantos do castelo sempre tem as torres, né? Com sentinela lá, com os vigias. Então, a torre, 2 brancas, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. O peão são 8 brancas e 8 pretas, né? Então, a torre, 2 brancas e 2 pretas, né? Então, se eu estou jogando com as claras lá, eu vou ter 2 torres, uma em cada canto do tabuleiro. O bispo. Muita gente confunde o bispo com o peão. Ele tem o mesmo formato, o corpinho mais fino lá, a cabeça maiorzinha, só que ele tem uma boquinha ali, ó. Então, ele tem essa boquinha, é o que diferencia. E ele é um pouquinho maior que o peãozinho. Também são 2 peões para brancos e para pretos, né? Então, são 2 peões para cada jogador. O cavalo é bem a forma do cavalo, não tem como errar essa peça. Só que eu, particularmente, acho que ele tem uma das jogadas mais difíceis. É a jogada que os alunos, né, e os que começam a iniciar o jogo de xadrez têm mais dificuldade de aprender o movimento dele. Mais pra frente, vocês vão ver o movimento, vocês vão entender por que ele é mais complicadinho. O cavalo, a dama ou a rainha, muitos conhecem por dama ou rainha, não está errado nenhum dos 2 termos, pode ser usado qualquer um dos 2. Né? Então, ele tem essa coroa menor, né, e uma bolinha em cima da cabeça lá. Então, ele tem essa coroazinha, por isso que é dama ou rainha. E o rei, né, que é o chefe do jogo. Ele tem a
a cruz lá, a coroa bem em cima da cabeça lá, e ela é uma das peças maiores, tanto ele quanto a dama. Então, mas ele ainda é um pouquinho maior que a dama, normalmente, né? Não é regra, mas ele é um pouquinho maior para você diferenciar as peças. Então, se você faz do mesmo tamanho, muito parecido, você se confunde. Então, ele é diferente um pouquinho, já justamente por isso. E tanto a dama quanto o rei é um só por jogador. Então, eu vou ter uma dama branca ou uma dama preta, e um rei branco ou um rei preto. Quantidade, né? Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. 8 peões no jogo? Não é 8 peões no jogo, é 8 peões para cada jogador. Então, são 8 peões brancos, 8 peões pretos, 2 cavalos brancos, 2 pretos, 2 bispos brancos, 2 bispos pretos, 2 torres brancas, 2 torres pretas, e uma dama e um rei, cada um de sua cor. Então, a gente tem que cuidar com isso aí, né? Tem que entender os números e a quantidade das peças, né? Total, 16 peças para cada jogador. A posição inicial das peças, como que elas seriam? Regra, né? Tem que entender. Ó. As peças claras ocupam a fileira 1 e 2. Então, 1 e 2. As peças escuras ocupam a fileira 7 e 8. Isso também é uma regra. Então, o tabuleiro tem que estar montado conforme essa regra. As brancas no 1 e 2, as pretas na 7 e 8. Né? E a posição, ó. Repara bem a posição no tabuleiro, né? Torre, cavalo, o bispo, né? O rei, a rainha, e depois vai repetindo. Os peões todos na frente, conforme eu falei ali, que eles são os soldados de frente ali da batalha. Então, você precisa entender as posições. Muita gente confunde que o cavalo com o bispo. Né? Acontece, vai acontecer no início de você estiver jogando, mas depois ele fica bem automático, você vai ver que não tem erro de você posicionar as peças. Segunda atividade. Ó. No caderno, desenhe o tabuleiro de xadrez e distribua as peças na posição inicial de acordo com a legenda. Escolha 2 cores diferentes para representar as peças do jogo. Meio complicadinho. Ou não? Acho que não, para vocês vai ser fácil. Ó. Então, vocês vão desenhar o tabuleiro de xadrez, se vocês já têm desenhado, melhor ainda, e vão usar as peças na posição inicial. Então, o peão, onde vai o peão? Certo? A torre, onde vai a torre? Né? Eu passei até rápido ali a posição do tabuleiro ali para vocês não ficar tão fácil de atividade. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho e daí vocês vão posicionando. Qualquer coisa eu volto no slide ali para vocês depois compararem a montagem de vocês em casa. Okay? Então, façam, pensem um pouquinho, dá uma olhadinha no caderno e a gente volta daqui a pouco para dar continuidade.
que vocês fizeram então, pessoal? Eu vou passar o slide para vocês compararem com o que vocês fizeram aí. Não tem erro, se você prestou atenção, não tem erro. Peões que eu falei que é bem na frente das peças, torre, né, nas pontas, depois os cavalos, depois os bispos, depois o rei e depois a dama. Então era isso que eu queria que vocês fizessem. Se vocês não fizeram isso, erraram, eu já falei várias vezes para vocês, não apaga, deixa aí e refaz a atividade, refaz do lado para quando a gente voltar para a nossa sala de aula a gente comparar o que vocês erraram e por que vocês erraram. Então não tem erro, depois vocês podem arrumar se vocês erraram. Se vocês acertaram, muito bem. E o nosso último quiz. Quantas peças possui cada jogador de xadrez? A, 10 peças. Alternativa B, 12 peças para cada jogador. C, 14 peças para cada jogador. Ou a letra D, 16 peças para cada jogador. Se você fez o tabuleiro e fez as pecinhas ali, não tem erro. A gente já volta com a resposta. Quem colocou a alternativa? D. Está certo. Essa era bem fácil, não tinha como errar, né? 16 peças para cada jogador. O que nós vimos hoje, então? Vimos o tabuleiro, coluna, fileira, diagonal, né? Quantas casas ali, a gente fez até a contagem, né? Vimos as pecinhas, peão, torre, bispo, dama, rainha, né? E o rei. Então, a gente viu até as diferenças ali de tamanho, passei algumas dicas para vocês entenderem esses conceitos das peças ali, e a posição inicial das peças no tabuleiro, né? Tanto o tabuleiro quanto a posição. Vimos a regra da casinha branca no lado direito e vimos a posição de cada pecinha no tabuleiro. Então, eu acho assim que a aula de hoje não tem como você não entender a montagem do tabuleiro e você ver ali o tabuleiro montado de forma errada, você vai perceber que está errado, né? Se estiver certo, você já vai entender na hora que estará certo. Ok, turminha?
Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido esse princípio do tabuleiro, das peças de xadrez. É muito importante essa aula para a continuidade do jogo. Então, não sei como montar as peças, então você vai ter dificuldade lá na frente. Se aconteceu isso com você e ficou com dificuldade, volta lá no YouTube, volta lá em como você achar melhor para rever as aulas, ok? Não esqueçam de assinalar a chamada, né, como presença, que isso vai computar nas suas presenças do trimestre. E até a próxima, continuando com o conteúdo de xadrez.